que elas são próprias nossas, não tem que seguir o modelo externo. Então, isso está muito em voga agora na discussão entre os arqueólogos e antropólogos que trabalham com essa. Por exemplo, o caso da ilha de Marajó. Fala-se que ali não houve neolítico, porque houve mais até do que neolítico. Havia todo um processo de drenagem e de conservação de água que caracteriza já um estilo que está avançando para um grau de civilização, como a gente conhece na Ásia e na Europa. E a colonização no Brasil, a colonização europeia, é que trouxe o que a gente chama de civilização. Eu não quero que os senhores entendam que eu estou colocando aqui civilização num grau de elevação cultural, que representa assim o máximo, porque a gente entende sempre isso. É muito comum a gente usar a palavra civilização, né? É demais até, quer dizer, nós precisamos fazer alguma coisa para elevar um nível civilizatório. Eu particularmente, não sei o que é isso. Eu leio, eu leio muito nos jornais, eu vejo os ministros do Supremo falando em civilização, eu não sei em que sentido que eles usam. Mas, digamos que o que é uma civilização? É um grau de organização em que há uma complexidade maior. É alguma coisa mais elevada? Depende. Se quiser um grau elevado de espiritualidade? Depende. Pode ser que não. Pode ser até que seja um grau inferior, porque a guerra se aprimora muito mais entre os povos que se estabeleceram, que se sedentarizaram, que desenvolveram agricultura, pecuária e cerâmica, escrita, principalmente, que diz que a civilização nasce com a escrita, e ao contrário, a escrita nasce com a civilização. E existem certas civilizações, como a Inca, por exemplo, como a Andina, né, que acabou dentro de um império construído pelos Incas, que não conhecia a escrita. Os astecas não conheciam muito bem a escrita. Os maias, por outro lado, conheciam não só a escrita, tinham uma escrita tão aprimorada, assim como tinha um calendário extremamente preciso para a época. Só foi superado no século XIX pelo calendário astronômico que nasceu no Ocidente. Então, eles já conheciam isso com bastante tempo. Há certos povos que alcançaram esse nível de civilização, ou desenvolveram esse nível, e tinham um modo transhumante ou seminômade, como, por exemplo, os mongóis nas estepes da Ásia Central. Então, essa discussão, eu acho que a gente pode travar uma outra hora. Vamos começar, então, vendo a questão da chegada dos europeus mesmo, do estabelecimento mais permanente deles na região, porque nós já vimos que houve uma experiência no século XVI com Peru de Góis, e que não deu certo, e que acabou com a devolução oficial da capitania à coroa portuguesa. Então, estando essas terras liberadas, estando essas terras devolvidas à disposição de quem pudesse solicitá-las, a título de sesmaria, que era a título de grande propriedade, não a título de uma unidade político-administrativa, então apareceram os 7 capitães, os famosos 7 capitães, que você já deve ter ouvido falar bastante, no princípio do século XVII, assim como apareceram os jesuítas, assim como apareceram também os beneditinos, e logo a seguir a família Correia de Sá e Benevides. Então, podemos ver o próximo para a gente entrar nisso. Essa é a fase de estabelecimento de uma cultura europeia na costa do que a gente hoje chama de região norte-noroeste fluminense. A colonização começou pela costa. Já não podia ser de outra maneira. Tinha que ser pela costa mesmo, porque ninguém ia chegar e ancorar o seu navio e sair desatinado do Brasil adentro para chegar no Tratado de Tordesilhas. Quer dizer, havia um receio muito grande de encontrar vários problemas, e havia esses problemas. A barreira natural e a barreira indígena representavam, assim, uma forma de retenção dos europeus na costa. Então, foi na costa, entre o rio Macaé e o rio Iguaçu,
que começou a instalação de uma cultura europeia. Há uma discussão a esse respeito que eu já levantei aqui, talvez outras pessoas mais tenham levantado também. Quem chegou primeiro, né? Se foram os pescadores de Cabo Frio ou se foram os 7 capitães pecuaristas do Rio de Janeiro e da região dos lagos também. Bom, eu sei que, numa discussão assim regionalista, São João da Barra vai defender que os pescadores chegaram primeiro. Chegaram trazidos por Lourenço do Espírito Santo. De fato, aparece esse nome nas atas da Câmara Municipal, do Senado da Câmara de São João da Barra. Como eu já falei aqui, mas aparece tão mais tardiamente que ele não deveria estar mais vivo, então era um filho dele. Mas digamos que tenha chegado. Isso é até interessante que tenha chegado e vivido da pesca. Oficialmente, a gente tem o roteiro dos 7 capitães, que já foi muito discutido por vários historiadores, e foi discutido aqui também, se é legítimo, se é verdadeiro ou falso. Então, depois de muita análise de um grupo de historiadores, chegou-se à conclusão de que ele era verdadeiro, de que a parte final dele é que é suspeita, porque a parte final dele é uma discussão entre os herdeiros dos 7 capitães, um deles vivo ainda, discutindo com Salvador Corrêa de Sá e Benevides, em 1651, data em que Salvador Corrêa de Sá e Benevides estava em Angola, na África. Então, parece que essa parte final, que chamo de escritura endiabrada, é falsa. Quer dizer, um documento forjado para demonstrar que quem chegou primeiro foram os 7 capitães. Mas toda a parte inicial, toda a parte dos 3 roteiros, de Macaé a Campos, eu fiz esse roteiro a pé, né, para verificar se a geografia coincidia, e coincidia muito bem. Então, eu fiquei impressionado com isso, né, de saber que, por aquilo que a gente despreza, por aquilo que a gente não vê, é que a gente consegue confirmar. Quem é que passa por uma lagoa e fala, que lagoa é essa? Que peixe tem aqui? A gente passa e nem sequer vê. Eu falo isso que eu trabalhei em Conceição, em Bom Jesus de Itabapoana, e a gente saía toda semana pela UF com 4 professores para lá, num carro especial para nós. E quando eu pedi o motorista para parar na estrada, que eu queria fotografar um brejo, os meus colegas zangavam comigo. Zangavam porque achavam que, como é que esse negócio de ver brejo? O que tem brejo? Eu falei, não, isso aqui é interessante. É interessante para você, para a gente não interessa. Então, quando me pediram para levar pessoas, meus colegas, levar a um lugar bonito aqui em Campos, eu levei na Lagoa Limpa, eles detestaram. Detestaram porque tinha que descer ribanceira, e acharam que tinha mosquito, e eu falei, que beleza que isso aqui, vocês não estão vendo nada de bonito? Que bonito que a gente quer um lugar civilizado, que tenha assim, cerveja, que tenha sanduíche, que tenha... É isso que a gente quer, você traz a gente para esse fim de mundo, para esse mato aqui. Então, eu fui vendo, com o roteiro, acompanhando o roteiro primário que eu tinha, quer dizer, aquele que foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, fui constatando que, de fato, batia, a realidade batia com o caminho que eles fizeram. 3 vezes fizeram esse caminho. Na verdade, 4, porque um não deu certo porque foi por mar. Se fosse por mar, tivesse dado certo, eu não teria como comprovar. Porque eles saíram de Macaé, numa embarcação antiga, né, e foram até as proximidades do Cabo de São Tomé. E ali, então, o mar estava tão violento que um deles, uma pessoa de bordo, caiu no mar, eles acharam que tinha morrido, voltaram para Macaé e dali seguiram a pé pela costa, registrando tudo que eles viam. E aí, de fato, havia um escrivão contratado que foi anotando tudo que os capitães falavam, né, e ele foi anotando, registrando a viagem. E o que caiu no mar não morreu, foi encontrado entre os índios depois, e foi uma alegria muito grande, né? Mas, então, depois que a Baixada foi dividida em 4 partes. Primeiro, os heréus, os herdeiros dos heréus, que são 7 capitães. Os jesuítas que chegaram logo depois, eles também pediram terras a título de Sesmarias.
mais ainda, depois, os beneditinos, isso tudo no século XVII, nos beneditinos e a família Corrêa de Sá e Benevides, que restauraram, inclusive, a capitania, agora com outro nome, Capitania de Paraíba do Sul. Mas, então, eram 4 grandes domínios, e os pobres, os pequenos, se arranjavam aí no meio, né? Então, ficou essa questão, daí aquela famosa luta que vai ocorrer no século seguinte, que você já deve ter estudado, e que Bento Pereira se destacou muito, né, entre os herdeiros dos 7 capitães e a família Corrêa de Sá e Benevides, os herdeiros também dessa família. Bom, o que se trouxe para cá, então? O que se trouxe? Qual era a intenção de colonizar a região norte fluminense? A planície dos Goitacazes. Qual era a finalidade? Em princípio, era criar gado, porque a Baía de Guanabara ou a Baía do Rio de Janeiro não tinha terras suficientes para a criação de gado, já que era assim, uma fatia rica, né, uma fatia bastante fértil para o plantio de cana e para o estabelecimento de engenhos. Então, a planície da Baía do Rio de Janeiro, que é uma planície muito estreita, serviu para isso. O gado precisava de espaço. Então, encontraram esse espaço, embora muito tomado pela água, no norte fluminense. E era também uma estratégia de ocupação do território. Isso aí já estudaram os historiadores, o professor Maurício Abreu estudou isso muito bem, quer dizer, o Rio de Janeiro criava Cabo Frio como uma sentinela avançada para proteger o Rio de Janeiro. Aí Cabo Frio criava Macaé para ser protegido. E aí Cabo Frio criava Campos também para se proteger. E depois Campos foi criando mais para se proteger também. Então entraram o boi, em primeiro lugar, mas logo em seguida a cana, que percebeu-se que as terras eram apropriadas, eram férteis para isso. Né? E, no princípio, o que se ocupou em termos de território? Essa é outra questão também que a gente tem que sempre notar. Né? Se nós tomarmos um relatório célebre, eu digo célebre no mundo português, não é célebre só no Brasil, na região, que é o relatório do Manuel Martins do Couto Reis, que foi feito em 1780, lançado em 1785, para ilustrar um mapa que ele fez, preciso sobre a região, dando informações as mais minuciosas a respeito do que era a região. Mas ele notou logo de início que havia 3 patamares, 3 escadas, 3 degraus na região. O primeiro degrau é a planície formada pela Restinga e pelo Rio Paraíba, planície aluvial. Segundo degrau, um pouco mais elevado, mas ainda baixo, que são os tabuleiros que ficam na margem esquerda do Rio Paraíba. O primeiro degrau tem muita água e pouca terra disponível. O segundo degrau tem pouca água e muita floresta disponível. Então, o desmatamento começa nesse segundo degrau. E o terceiro degrau é a serra. E a serra ninguém se atrevia a entrar nela. O próprio Couto Reis circula a zona serrana, deixa em branco e coloca sertão de índios bravos. Quer dizer, não se entrava ali com esse medo. E, além do mais, o que existia, tanto na planície quanto nos tabuleiros, era o suficiente para a colonização começar. Então, a gente tem que entender que Campos nasce como um núcleo urbano ligado, dependente do rural. Quer dizer, não é o contrário, não é a cidade que cria o rural, é o rural que cria o urbano. Já no século XVII, Campos existia a partir da segunda metade do século XIX, numa área que hoje em dia se diria, os geógrafos dizem isso, que seria imprópria para erguer uma cidade, porque Campos fica na margem direita do Rio Paraíba do Sul, uma área sujeita a inundações anuais. Então, era preciso lidar com água. Se fosse em Guarulhos, seria mais fácil, ou seria menos difícil,
mas a escolha foi essa. E, quando a gente escolhe alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa inicialmente, e olha para o futuro é sempre brilhante, né? Sempre vai dar certo o que a gente está fazendo. Então, e à medida que a gente não tem noção na origem de que a cidade vai crescer muito e vai tomar áreas inimagináveis naquele momento. Então, a gente pensa sempre que vai estar dentro de um limite aceitável. Então, qual era a grande questão? É a grande questão que assolava os primeiros habitantes europeus que vieram para cá. Era a questão da água, era água demais. Já em 1657, André Martins da Palma, que saiu do Rio de Janeiro fugido e veio se refugiar em Campos, que havia isso naquela época, um indivíduo se casava no lugar, fugia, se casava no outro, fugia, se casava no outro, e ficava difícil saber se ele era casado ou não. Até fazer pesquisa de cartório, então a gente não tinha computador, não tinha celular como hoje, né? Então era difícil, mas ele já informa. O André Martins da Palma é o primeiro que apresenta um projeto para o desenvolvimento da região. O uso do Rio Paraíba, a criação de uma fortificação na foz do Rio Paraíba para proteger a região dos invasores estrangeiros. Ele estimula o plantio de cana, ele informa a respeito dos engenhos que já existiam, ele fala da necessidade de domesticar o índio, né? Ele fala da necessidade também de se diversificar a agricultura, até com trigo, ele fala em plantar trigo na região. Então, é o primeiro projeto que a gente tem de desenvolvimento em moldes europeus para a região, né? E, aqui nisso tudo, há alguma coisa a chamar a atenção também. Foi a primeira grande obra que, assim, se destacou muito, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Foi um canal para escoamento das águas, das chuvas, para o mar. Esse é o canal não, é o valão do Furado. Quer dizer, o que o capitão José de Barcelos Machado, um dos herdeiros colaterais dos 7 capitães, pensou foi o seguinte: ele tinha uma grande propriedade, que era o Morgado de Capivari, na costa. Então, ele viu o seguinte, ele viu que as águas saíam da Lagoa Feia, vou mostrar aqui um esquema, saíam da Lagoa Feia e se dirigiam para o mar, mas por um caminho muito tortuoso. E isso acontecia porque, de fato, a planície em que nós vivemos é a mais complicada, a mais problemática planície do estado do Rio de Janeiro. É a mais larga, é a maior, é a que não tem nenhum acidente geográfico que permita diminuir o impacto marinho. Então, é uma costa varrida por ventos, varrida por a energia marinha muito forte. Então, ele perguntou, por quê que isso acontece? Por que faz essa volta toda e não sai direto aqui? Né? Então, ele abriu uma vala para sair diretamente no mar onde ele estava e conseguiu escoar muita água. Enquanto havia volume, a água saía, mas depois que o volume baixava, o mar fechava de novo o furado. Quer dizer, o furado fez um furo na costa para a água fluir. A água fluía, mas logo em seguida o mar fechava, como até hoje. Só que hoje com menor escala, porque criou-se na Barra do Furado um prolongamento do canal com 2 espigões de pedra. Mesmo assim, traz problema. Quem for à Barra do Furado vai ver isso. Na margem direita, a areia se acumula no espigão. Na margem esquerda, a erosão. Então, esse canal não dá, esse furo feito no mar não dava muito certo, mas chamou muita atenção, porque, a partir daí, quem assumiu o comando de administrar a questão da água acumulada por chuva na região foram os jesuítas, com seus escravos. Então, o que se fazia? Todo ano, limpeza dos canais naturais, que ainda não havia canais artificiais, talvez só o Rio Novo do Colégio fosse aberto por eles, mas eram canais naturais e era um complexo, era uma teia de aranha. E aí os jesuítas abriam anualmente esse furo, a água fluía para o mar e logo depois fechava.
Então, mais adiante vai ser necessário fixar a barra do furado, né? E, por enquanto, atendia perfeitamente às necessidades locais. E aí, também, nessa fase inicial, nós temos, assim, informações muito preciosas trazidas pelo Marquês de Lavradio, que era vice-rei do Brasil, né, e que mandou fazer um relatório sobre o Brasil todo, e houve contribuições de campistas que deram informações a ele, porque ele tinha que fazer esse relatório a fim de repassar o governo para o seu sucessor, que era Luís de Vasconcelos e Souza, isso no século XVIII. Então, esse relatório contém informações ricas, inclusive a estatística. Tem uma parte de estatística que é bastante significativa. E as informações que ele dá são bastante distintas das de hoje. Por exemplo, a gente pensa que a cana sempre dominou. Aí, por esse relatório, ele mostra que, ao lado da cana, havia outras lavouras muito importantes, como o algodão, por exemplo, como o feijão, como a abóbora, como o milho, e que a cana não dominava soberana ainda. Isso porque, como Campos ficava muito distante do Rio de Janeiro e de Salvador, para aquela época, né, ficava distante, então, era necessário produzir tudo em volta, tudo em casa, para não ter que promover importação. Então, havia a criação não era apenas de boi, mas cavalo, né? Havia outros animais domésticos, animais domesticados, que eram criados também para atender ao mercado interno e para atender até às necessidades fora do mercado. No meu quintal eu produzo isso, porque isso vai me servir. Por exemplo, o algodão é muito importante para fazer roupa para os escravos. Então, o algodão vai ser plantado. Agora, a ideia de plantar trigo do André Martins da Palma, isso nunca colou aqui na região, né? Café. O café tinha uma produção pequena, mas que atendia às necessidades. Depois, o café foi sendo empurrado para a zona serrana. Mas, nesse primeiro momento, nós já estamos no século XVIII. Nesse primeiro momento, a agricultura tinha que ser diversificada. E essa informação quem nos dá é o Marquês de Lavradio. Agora, o melhor relatório, o mais detalhado relatório deles todos é o produzido pelo Manuel Martins do Couto Reis. No final do relatório do Marquês de Lavradio, ele coloca para o vice-rei, observação: não confie nos cartógrafos, porque eles são imaginosos. Eles inventam regiões, eles inventam rios. Inclusive, existe um mapa do século XVIII, São Fidélis já existia, então é final do século XVIII, que parece ter sido feito no feitio de retrato falado da polícia. Um indivíduo chega com as informações, um outro cartógrafo registra, e aí pergunta: o Rio Paraíba é para lá ou para cá? Não, eu acho que é para cá. Não, é para lá. Então, ficam as duas. Quer dizer, um rio que vai para São Fidélis e outro rio que segue em direção a Macaé. Quer dizer, há uma bifurcação, devia ser o contrário, a bifurcação devia ser no final, e não atrás, não a montante, né? E esse mapa mostra isso. E mostra, por exemplo, a geografia estava toda fora do lugar. Os tabuleiros estavam na planície, então parece que esse mapa, que é bastante conhecido, que está estampado no Museu de Campos, é um mapa forjado, um mapa nesse estilo, imaginoso e feito por terceiros, e não por aquele que visitou o local. Então, diante disso, parece, eu não vou garantir, mas parece que o Luís de Vasconcelos e Souza tomou por princípio sempre indicar um bom cartógrafo que pudesse fazer um trabalho digno de conhecimento, de informação. A cartografia é muito importante para o dominador. É muito importante porque ela fornece informações, porque ela fornece a consistência do terreno, né? Que ela fornece como é o terreno, como trabalhar nesse terreno, né? E eu achava que isso aqui era uma coisa única, particular da região.
Mas depois comecei a ver que no Brasil todo se procedia assim. Depois comecei a ver que nas colônias portuguesas se procedia assim. Então, há relatórios fantásticos sobre a Guiné Portuguesa, há relatórios notáveis sobre Moçambique, há relatórios assim muito precisos sobre Goa, sobre Macau, na China, que era um domínio português. Mas em nenhum deles eu encontrei assim esse grau de detalhamento e esse grau de conhecimento, de entendimento, né, do Manuel Martins do Couto Reis, que estava começando a carreira dele de militar. Ele era um capitão de infantaria que tinha conhecimentos de cartografia. Então, ele trabalhou em vários lugares do Brasil fazendo levantamentos cartográficos. E eu não encontrei até hoje um que tenha se equiparado a ele nesse detalhismo. Basta dizer que parece que ele fez 2 mapas, que era difícil fazer um mapa naquela época. Fez um mapa, errou, não havia como apagar, fez um segundo, né, para colocar um detalhe bem pequeno, né, no mapa dele. Então, esse documento, tá, eu até trouxe para mostrar, com bastante orgulho, que é esse livro aqui que o arquivo editou. Né? Então, não sei se todos têm, não sei se o arquivo ainda dispõe, né? Porque vale a pena a gente ler as informações que ele dá sobre terreno, sobre rios, sobre lagoas, sobre vegetação nativa, sobre colonização, quer dizer, os produtos usados aqui. E, acima de tudo, ele tem aqui um relatório, quer dizer, uma espécie de estatística das propriedades rurais e também dos escravos. Quer dizer, ele fez uma espécie de recenseamento, né? Então, isso valoriza muito esse documento que estava rolando por aí meio perdido. Tem uma história bastante interessante também. Ele foi vendido para a USP, mas foram lá na USP, roubaram o documento, roubaram e trouxeram de volta, né? Aí o documento ficou rolando por aí até que um dia apareceu, até que, no final das contas, acabou nas minhas mãos pelos herdeiros do documento. E eu falei, eu me sinto como alguém que roubou um carro, comprou um carro roubado. Parece que eu estou interceptando o documento. Mas eu não tinha o que fazer com ele, com o original, até que, graças a Deus, o arquivo apareceu e me salvou. Eu vou entregar para uma instituição, falei, devolvo para São Paulo? Acho que não vou fazer isso. Vai ficar muito longe. Vamos entregar ao Arquivo Público Municipal, que é algo mais seguro e está mais perto de nós. Aí me senti com a consciência mais aliviada. Bom, então, na verdade, outro nome que aparece aí e que pouco tempo ficou na região é o José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, hoje conhecido apenas como nome de praça, onde está o mercado de Campos. Né? Então, esse José Joaquim de Azeredo Coutinho nasceu aqui, nasceu em Guarulhos, o pai era dono de engenho, ele acabou entrando no ensino religioso, tornou-se religioso e rodou pelo mundo português, em grande parte, Recife, Portugal mesmo. Ele não conhecia tão bem a região, mas ele tem umas ideias muito interessantes. Eu vou falar mais adiante, porque o Azeredo Coutinho é um dos que criam aquilo que a gente chama de identidade. Ele percebe algumas coisas, alguns fatores que dariam identidade à região. Mas ele vai além disso, ele discute com os pensadores iluministas, franceses principalmente. Ele discute com Montesquieu, que escreveu um livro famoso, que é o Espírito das Leis. E Montesquieu dizia, o europeu consegue se unir e formar sociedades superiores porque é um povo que vive num ambiente favorável, um clima temperado, né, e que é mais civilizado, é superior. E o Azeredo Coutinho pega e se faz uma leitura inversa. Não, vocês têm sociedade, essa organização, porque vocês são fracos. Vocês precisam se unir para poder enfrentar as adversidades.
enquanto que o africano, enquanto que o índio, não precisam disso. Eles são fortes. Na África, tudo é forte. A planta, o animal, o habitante da África é forte porque ele enfrenta calor, ele sabe se virar sozinho, então ele é mais forte que o europeu. O índio também tem a sua vida num ambiente tropical, é mais forte. Agora, acontece o seguinte, para trazer o negro africano para uma cultura como a de vocês, é preciso escravizar. Então, ele justifica a escravidão não como assim, eles são inferiores, não, eles são superiores a vocês. Mas exatamente por isso é que essa superioridade gera o isolamento, gera o individualismo. É preciso escravizar, que é uma escravização civilizatória, engrandecedora, como ele chamava, né? Então, é preciso escravizar o africano. Quanto ao índio? Não, o índio não precisa de escravização. O índio precisa ser integrado na nossa sociedade através das atividades que eles já exercem antes da gente chegar aqui. Pesca e corte de madeira. Eles seriam integrados dessa maneira. Então, ele cria uma contra-ideologia aos europeus que é fascinante para justificar a escravidão e justificar o domínio sobre os índios. Não que ele fizesse... Hoje em dia, a gente sempre contesta, né? Mas como é que pensava uma coisa dessa? Mas acontece que, contextualizando, a gente consegue entender por que ele pensava assim, né? Então, esses 3 nomes que eu acho que são bastante significativos para cá, e a diversificação da agropecuária, eu já falei também, na medida em que aqui havia cerca de 400 engenhos no princípio do século XIX. Então, agora a gente pensa, mas engenho, como que esse engenho é assim, que nem a usina Sapucaia, né, que nem a usina São José? Não, não era isso. Eram pequenas unidades produtivas, uma casinha coberta com telhado de palha, a moenda era girada por animais, ou por escravos, ou por água, quando fosse o caso, onde tivesse queda d'água. Então, produzia muito pouco. O montante que podia ser um pouco maior, porque eram muitas unidades produzindo. Um historiador e economista francês teria dito, nessa fase anterior à Revolução Industrial, ou anterior ao capitalismo monopolista, havia muitos coelhos. Depois a gente vai ter poucos elefantes, que são grandes unidades produtivas que vão se instalar na região no final do século XIX. Então, podemos agora entrar na fase de consolidação da colonização. Ou então, primeiro, entender como funcionava o sistema hídrico da região, que isso a gente quase não conhece. Primeiro, a gente não conhece porque não tem interesse. Segundo, a gente não conhece porque é muito complicado. Então, a gente poderia dizer que existem 2 eixos de fluxo de água, de drenagem na região. O número 1, no alto, indica o rio Paraíba do Sul, que é o rio em torno do qual forma-se toda a planície. Mas a gente não pode reduzir tudo ao rio Paraíba do Sul, porque entre o primeiro 1, que está aqui à minha esquerda, e o primeiro 2, também à minha esquerda, havia um divisor de águas, há um divisor de águas muito alto, muito importante, que é a Serra do Mar, e que a gente chama aqui de Imbé. Então, enquanto o rio Paraíba trazia águas da zona serrana do outro lado do Imbé, o rio Imbé trazia águas da vertente atlântica dessa serra. Então, quem colhia essas águas que desciam pela vertente atlântica? O rio Imbé mesmo. O rio Imbé, que por sua vez desemboca na Lagoa de Cima, que por sua vez escoa suas águas pelo rio Ururaí, que por sua vez desemboca na Lagoa Feia, que impressionou profundamente os colonos, que recebe água do rio Macabu e que acaba desembocando num complexo que foi chamado de
pequeno delta da Lagoa Feia, e que é, na verdade, o sistema, a bacia do Iguaçu. Então, o 2 vai seguindo ali até o ponto em que ele entra no mar. Então, ele entrava no mar lá. O escoamento existia? Existia, mas era muito lento. E isso não interessava, não atendia às necessidades da agricultura e da pecuária. O escoamento tem que ser mais rápido. Então, o que fez o capitão José de Barcelos Machado, que é a grande obra que chamou a atenção no momento, 1688, podemos ver no próximo slide, o que ele fez. O que ele fez foi isso. Ele abreviou o escoamento de água por Barra do Furado, criando essa Barra do Furado, criando uma vala, porque o rio é esse aqui, ó, o rio original é o Rio Barro Vermelho, é um nome, quer dizer, é um fluxo só. Rio Barro Vermelho, depois o Rio do Furado, seguia em frente, pegava o Rio Viegas e aquele canal do Farol. No conjunto, isso aqui se chamava Rio Iguaçu. E os afluentes também descem da Lagoa Feia. E essa água toda fluía para o mar, só que demorava mais. O interessante nisso tudo é que as obras feitas no século XX vão seccionar, vão cortar esse rio no centro. Ficou só a parte de trás, que é muito bonita ainda, que eu fiquei impressionado de existir um rio com aquela beleza, e a parte final, que a gente chama de Lagoa do Açu, e que é muito mais bonita do que o princípio. Agora, o meio está todo ele fragmentado. Então, a ideia que se tem é que se possa reconstituir esse rio na sua integridade. Coisa que vai ser muito difícil, né? Porque a urbanização já impediu muito isso, já fez muitos cortes, muitas barragens no meio do rio. Mas esse foi o grande feito do capitão José de Barcelos Machado, que não era capitão de patente, tinha esse título só, e que abriu esse corte ali para a água escoar em vez de continuar adiante. Acho que, não sei, dizer que a gente entende, a gente diz que entende, mas demora, tem que insistir muito nisso para saber como é que funcionava o sistema todo. Agora, tudo isso fazia parte do delta do Paraíba, que o Paraíba é que organiza isso tudo. Por exemplo, a gente não sabe que em 10 mil anos, nesses últimos 10 mil anos, primeiro havia um continente maior do que existe hoje. Depois, o mar avançou sobre esse continente até 5.100 anos, chegando à Lagoa de Cima. E depois o mar começou a recuar e o Rio Paraíba foi tomando esse espaço e formando a planície. Então, são 3 momentos. Primeiro momento, esse grande continente, maior do que o atual, em que o Rio Paraíba já devia desembocar nele, cortar essa área de tabuleiro, tudo indica que era área de tabuleiro, chegar até o mar. Depois o mar avança e desmancha todo esse continente, tudo vira mar até a Lagoa de Cima. E depois o mar começa a recuar e o Rio Paraíba começa a aterrar essa área toda. Eu sempre falo que a maior obra que se fez aqui na região foi pela empresa Paraíba e Oceano Atlântico, Companhia Limitada. Porque os dois é que fizeram essa grande obra e que a gente está se incumbindo em destruir aos pouquinhos, né? Já destruiu muita coisa. Podemos ir adiante e passar para o século XIX, que é a fase de consolidação. Então, aí no século XIX, nós vamos ter viajantes europeus que vinham muito equipados intelectualmente para poder conhecer a região, para poder conhecer os solos, para conhecer a flora, conhecer a fauna. Então, isso foi possível porque houve a abertura dos portos, em 1808, quando a família real portuguesa teve que sair de Portugal por conta das guerras napoleônicas e por estímulo da Inglaterra, que a Inglaterra queria um Brasil, queria um Portugal livre, mas não podia ser lá, porque Napoleão já tinha invadido a Espanha, já tinha colocado
um parente dele na Espanha também, e já ia invadir Portugal. Então, quando Napoleão entrou em Portugal, a família real já tinha vindo embora. 15 mil pessoas portuguesas, da aristocracia portuguesa, vieram para o Brasil. Olha, isso significa o seguinte, significa que Lisboa se transferiu para Rio de Janeiro. Significa que todo o Império Colonial português passou a ter como sede a cidade do Rio de Janeiro. Então, aí, o que a Inglaterra exigiu de Portugal em troca? A abertura dos portos às nações amigas. A única nação amiga aí era a Inglaterra mesmo, né? Nesse momento. Então, a Inglaterra tinha interesse. E, logo, 2 anos depois, em 1810, Portugal e Inglaterra firmaram dois acordos que abriram as portas para a Inglaterra fazer o que ela quisesse no Brasil, né? Fazer o que quisesse. O Tratado de Paz e Amizade é um acordo assim, nós somos amigos, mas o segundo, que é de comércio e navegação, esse é que é terrível, porque de comércio e navegação, Portugal praticamente que entregava o Brasil para a Inglaterra explorar. Para vocês terem uma ideia, basta dizer que a Inglaterra exportava para o Brasil raquete, daquela que a gente usa para andar na neve, não tendo neve aqui. E exportava caixão de defunto. A gente não precisaria nunca dessas coisas aqui. Agora, o tapinhoã, que era uma madeira extremamente nobre para a construção naval, a Inglaterra se apropriou do tapinhoã e de outras coisas mais, né? Então, o que ajudou também a entrada dos europeus, depois das guerras napoleônicas, ou até antes mesmo, né, foi a abertura dos portos. Então, em 1815, as guerras napoleônicas não tinham acabado ainda. E o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, um Estado alemão, que a Alemanha não era unificada ainda, não existia uma Alemanha só, eram várias Alemanhas, ele era príncipe, mas era o 10º na linha de sucessão. Aí ele pensou, eu não vou ser nunca príncipe desse principado, eu vou ser o quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho interesse científico, eu estudo, lutou nas guerras napoleônicas contra Napoleão, eu vou organizar uma expedição ao Brasil, com o dinheiro que ele tinha. Aqui no Brasil se encontrou com mais 2 alemães naturalistas e resolveu fazer uma viagem assim, antológica, que é lindíssimo de ler o livro dele, né? Viagem ao Brasil, de 1820, que ele publicou na Alemanha, depois saiu em outros lugares. Essa edição, o nosso amigo Genilson aqui conseguiu para mim, a edição alemã. Eu não sei ler alemão, né? Mas comprei aquilo em 2 volumes, só para poder sentir o cheiro e para poder ver aquelas gravuras maravilhosas, que já fez a primeira edição de Viagem ao Brasil do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, que saiu do Rio de Janeiro em 1815, passou pela nossa região e foi até Salvador. Chegou em 1817 em Salvador, bastante estropiado. Vocês imaginam o que seria uma viagem dessa naquela época? Não tinha trem. Fazer de barco era possível fazer, mas ele queria ir por terra, claro. Ele é naturalista, especialista em aves. E também não havia, naquela época, assim, uma especialização tão grande. Então, ele entendia de ave, entendia de animais, do modo geral, e ele tinha um botânico do lado dele, né, que fazia a outra parte. Então, o que ele relata nessa viagem é extremamente notável. E a gente fala, bom, isso não vai interessar muita gente, porque ele está falando para naturalistas. Mas ele tinha uma sensibilidade muito grande, porque era humano também. Então, as descrições sobre o humano são muito interessantes. Sobre a cidade de Campos, que eu vou mostrar agora para vocês, é bastante ilustrativo. Então, ele foi um deles. O outro, 3 anos depois, foi o Auguste de Saint-Hilaire, botânico francês, que já veio aqui com um senso mais crítico de observar a sociedade, de observar a economia. Então, ele tem um senso mais crítico. E outros mais, né? O Antônio Muniz de Souza é uma figura interessante, é um sergipano que estudou por conta própria e se intitulou naturalista, porque ele achava que conhecia mais que os outros, e de fato conhecia.
né? Então, ele deu uma contribuição interessante. Ele morou em Campos durante 2 anos e fez uma descrição muito interessante da região também. É claro que não na mesma platitude de um Saint-Hilaire, de um Maximiliano, mas a gente considera importante por ser um naturalista brasileiro. Considera importante por, no Brasil, estar aparecendo naturalistas ao estilo europeu também. Um indivíduo que estuda muito e que sai andando pelo Brasil e visitando as áreas todas que ele pode visitar e descrevendo. E depois outros europeus também passaram por aqui, com Jacob Tschudio, o Charles Ribeiroles, que esteve aqui também. O Ribeiroles era uma espécie de jornalista, veio com um desenhista, porque ele teve que fugir da França para não ser preso pelo golpe napoleônico de 1851. Então, ele fugiu para o Brasil. E veio até a nossa região também, subiu até São Fidélis, e também apresentou um projeto de desenvolvimento para a região. Uma figura que poucas pessoas conhecem, esse Millier de Saint-Adolphe, que viveu bastante tempo no Brasil e acabou fazendo um dicionário geográfico e histórico. Esse que passou a ter um valor muito grande, porque muitos registros que ele fez de localidades, essas localidades não existem mais. E não fez registro de outras que existem. Então, é um livro raro também, e que traz informações assim. Imagine, tópico por tópico, são os tópicos importantes. Campos, tem uma quantidade grande de páginas. Depois vem lá, Rio Imbé, depois vem São Fidélis. Então, ele vai descrevendo essas localidades todas, vai dando informações. Mas me parece que, no todo, aí, o Maximiliano e o Augusto Saint-Hilaire são os que trazem contribuições maiores para o conhecimento da nossa região. Estrada. Havia estrada asfaltada, havia estrada de ferro na primeira metade do século XIX? Não, não havia ainda. O que havia era estrada de terra. E quem dá uma informação muito rica sobre isso é o major Henrique de Luiz de Niemeyer Bellegarde, e num relatório que ele lançou em 1837, que ele era o chefe de uma divisão que cuidava da região norte e noroeste fluminense e ia até Cabo Frio. Esse livrinho também merecia ser reeditado, que é um livrinho pequeno, né, e traz assim as estradas. Quais eram as estradas mais importantes? As que faziam ligação com Minas Gerais, que seguiam os rios que vinham de Minas Gerais. Por exemplo, o rio Itabapoana era acompanhado por uma estrada. O rio Muriaé, outra estrada. O rio Pomba, outra estrada. Havia de São João da Barra até Campos uma outra estrada de terra. Havia de Campos até Cantagalo uma outra estrada de terra. E ele faz o levantamento disso tudo e faz assim, aponta as necessidades que essas estradas apresentavam, de ponte, né, de balsa, de reparo, tudo estrada de terra, que ainda não existia nenhuma estrada, nenhuma rodovia, como a gente entende. Não, basta dizer que carro, automóvel não existia, né? A pessoa andava por essas estradas a cavalo. Havia uma estrada que ia para o Rio de Janeiro. Essa estrada é a seguinte: a pessoa saía de Campos, descia até o Farol de São Tomé, pegava a costa e ia pela costa até o Rio de Janeiro. Era uma viagem longuíssima, e tinha que ser feita a cavalo, em lombo de burro. E havia uma outra que ia para Salvador. É a mesma coisa, aí é descer o Rio Paraíba do Sul, até a Foz, atravessar, entrar no que hoje é São Francisco de Itabapoana, seguir a costa também em direção a Salvador. Então, era tudo muito distante, tudo muito difícil nessa época, né? Mas essas estradas de terra vão permitir, já são a base das estradas de rodagem que vêm depois. Então, criou o século XIX, é um século marcado pelo aquaviarismo, caminhos de água, canais de navegação. A nossa região aqui conheceu 4, abriram 4 canais de navegação. O canal Campos Macaé, que é o mais famoso,
o canal do Nogueira, que ligava o Rio Paraíba, pretendia chegar até a Lagoa do Campelo, não chegou nunca, né? O canal da Onça, ligando o Rio Muriaé à Lagoa da Onça, e indo mais adiante ainda, porque havia muita árvore, muita madeira para ser extraída. Então, esse Porto da Onça, Porto da Madeira, aliás, que ficava lá adiante da lagoa, na continuação do Rio da Onça, era mais usado para comércio. Havia também o canal da como é aquela lagoa que fica em São Francisco hoje em dia. Espera que eu já vou lembrar. Mas não apenas isso. Havia navegação da Foz do Paraíba até o primeiro desnível de água no Paraíba, em São Fidélis. Cacimbas, o nome do canal. Canal de Cacimbas, que hoje está abandonado. E havia também navegação, saindo da Foz do Paraíba, subindo o rio Muriaé até onde hoje é Cardoso Moreira. Então, os rios permitiam essa navegação, e não era para canoa, não. Navegação de vapor de médio calado. Existia isso. E mais as ideias de abertura de canais. Esse José Silvestre Rebelo era um indivíduo bastante megalomaníaco, não era daqui. Isso não significa que não houvessem megalomaníacos aqui, não. Mas ele era bastante megalomaníaco. Ele idealizou o canal do Império. O canal do Império começava no Rio Grande do Sul e terminava em Belém do Pará. Como fazer esse trajeto todo? Aí ponderaram, como fazer isso? Tem montanha no meio? Não, isso não é problema. A gente chega perto da montanha, faz uma elevatória, eleva o barco que atravessa a montanha, desce do lado de lá e continua. Né? E era muito mais fácil, e é até hoje muito mais fácil, simplesmente pegar um barco em Porto Alegre e ir até Belém do Pará pelo mar, que não tem desnível nenhum, praticamente. Mas era aquela coisa, uma grande obra no século XIX marcava um governo, dando a esse governo assim, uma importância muito grande. E ele fazia isso em nome do imperador, Dom Pedro II, né? E ele incluiu os canais projetados aqui para a região como partes desse grande canal que ele idealizou. Quer dizer, a pessoa que mais se interessou pela abertura de canais, que tem memórias escritas, 2 memórias escritas sobre canais, foi o Visconde de Araruama, né, o José Carneiro da Silva, que, na verdade, ficou com com a incumbência de abrir uma parte do canal Campos Macaé. Eram quatro empresários, aí cada um queria fazer o canal de um jeito, então foi necessário unificar, para não dar confusão. Mas quem idealizou o canal Campos Macaé pela primeira vez? Sem usar esse nome, dizendo a abertura de um canal entre o Rio Paraíba e o Rio Macaé é viável. No final do século XVIII, o Azeredo Coutinho, José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, propôs esse canal, assim como propôs muitas outras obras no Brasil todo, que mais tarde vão ser realizadas. Agora, o que aconteceu é que as ferrovias logo tornaram os canais obsoletos. Antes que os canais fossem explorados ao máximo, as ferrovias já estavam sendo construídas, já estavam sendo usadas, eram muito mais práticas, e Campos era um grande entroncamento ferroviário, né? Era estrada que ia para o Rio, estrada que ia para Vitória, estrada que ia para a Baixada, Estação Sebastião, estrada que ia para São Fidélis, né? Então, a estrada de ferro acabou superando os canais de navegação. Aqui é interessante também observar o seguinte: Campos está crescendo cada vez mais a partir de 1935, né, enquanto cidade. E está assumindo uma posição intermediária entre Rio de Janeiro e Salvador. E Campos, então, começa a entender que, eu acho que o professor Eugênio falou sobre isso, sobre os movimentos de emancipação de Campos no século XIX, na primeira metade do século XIX.
Quer dizer, não havia nenhuma intenção de se criar um novo país. Não havia intenção de independência. Mas a intenção de criar uma nova província, uma nova unidade para o Brasil, isso existia. E isso ficou muito claro no movimento de 1855, em que a Câmara Municipal de Campos votou uma proposta de criação de uma nova província, pegando uma parte do Rio de Janeiro, um pedacinho da zona da Mata Mineira e o sul do Espírito Santo. Capital onde seria? Campos. Então, a ideia foi essa, de criar uma nova província ali, subordinada ao Império, mas uma nova província, diminuindo a província do Rio de Janeiro, diminuindo a província do Espírito Santo e a província de Minas Gerais. Bom, a vila de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, na foz do rio Itapemirim, aceitou. Houve um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas, dizendo que Itapemirim preferia ficar com Campos do que ficar com Vitória, Vila Velha. Ou já tinha sido elevada a cidade, de Vitória. Então, ficar com Campos, porque Campos era mais perto e o território é muito semelhante. Então, havia uma movimentação, uma ligação maior, um intercâmbio maior entre a vila de Itapemirim e a cidade de Campos. A ideia não foi adiante, foi vetada, né? O governo do Espírito Santo não aceitou, de Minas Gerais também não, a Câmara do Senado, né, não aceitou também, o Senado Imperial não aceitou, e o resultado é que Campos voltou a ser Campos, mas a mística de uma nova província ou de uma nova capital vai terminar no princípio dos anos 2000. Até os anos 2000, no princípio, 2001, eu até escrevi sobre isso. Em 2001 havia proposta ainda de dividir o estado do Rio e Campos ficar como capital da parte do norte. Assim como a ideia de transferir a capital do antigo estado do Rio, que englobava a Guanabara, deveria sair de Niterói para Campos. Quando a capital foi transferida temporariamente de Niterói para Petrópolis, Campos fez uma grita muito grande que queria que a capital fosse aqui. Então, essa mística continuou até o princípio do século XXI, com pessoas brigando na Câmara Municipal aqui, articulistas escrevendo nos jornais. Então, essa ideia continuou ainda. Agora, a gente tem que pensar também aqui que a grande modernização da indústria açucareira aparece no final do século XIX, que a França e a Inglaterra fabricavam usinas novas, usinas que eram implantadas por operários franceses ou ingleses. Quer dizer, o usineiro comprava uma usina e ela vinha importada da Europa e era montada aqui. E esses funcionários, esses operários ainda ficavam aqui para ensinar como usar a usina. E aí o governo imperial criou 2 tipos de unidade produtiva, né? Criou o engenho central e a usina. O engenho central era só a parte industrial, não podia ter a parte de produção agrícola. É bem verdade que ninguém respeitou isso. E enquanto que a usina ficava por conta própria, sem ajuda oficial, sem ajuda governamental, e podia ter as 2 partes. No final, as usinas acabaram prevalecendo. Daí que a gente vê engenho central de Quissamã, engenho central do Limão, né? Então, porque o nome antigo era esse, mas depois viraram as usinas. Aconteceu também um outro conflito. Os antigos engenhos, os pequenos engenhos, enfrentando o desafio das grandes unidades produtivas que começaram a se instalar a partir de 1870. Se vocês querem ter uma clareza disso, assim, uma explicação mais assim, suave disso, é só ler, olha para o céu, é Frederico,
que é o primeiro romance do José Cândido de Carvalho, em que ele narra esse processo de mudança que está ocorrendo na região, mostrando a briga entre um dono de engenho e um dono de usina. Bom, aí apareceu um novo problema. O problema é que a capacidade produtiva subiu. E a produção de cana não acompanhou. Então, era preciso aumentar a produção de cana. Mas muitas terras estavam embaixo d'água. Muitas terras férteis que podiam ser cultivadas com cana. Então, o que fazer? O que fazer é drenar essas áreas úmidas. E aí, então, foram criadas as comissões de saneamento. Aqui, a primeira que atuou foi a comissão do engenheiro Marcelino Ramos da Silva, que fez um trabalho assim, notável de cartografia, mas fracassou no trabalho que queria fazer, de domesticar a natureza, porque a natureza era muito mais feroz naquele tempo do que é hoje. E, para finalizar essa parte de consolidação, é preciso tocar na questão da interiorização. A gente sempre pensa, bom, que São Fidélis apareceu no século XVI, Bom Jesus, Itapiruna, né, Santo Antônio de Pádua. A maioria da ocupação da zona serrana, e há dois tipos de zona serrana na região. Aqui está na margem direita do Rio Paraíba, é uma zona serrana alta. É aqui que termina a Serra do Mar, uma parte dela. Quando o Rio Paraíba ela sofre uma fratura, o Rio Paraíba passa por essa fratura, na margem esquerda, a zona serrana é baixa. É bastante baixa. Então, os rios permitem as entradas, né, e permitem a colonização do interior. Aí é que começam a surgir as cidades. E o nosso bairrismo leva sempre a pessoa a querer que a sua cidade tenha aparecido lá na pré-história. Né? Mas, na verdade, quando a gente examina no todo, assim, a gente vai ver que a zona serrana vai ser ocupada no século XIX. Santa Maria Madalena, quem chegaria a Santa Maria Madalena, por exemplo, ou Trajano de Moraes, no século XVIII? Não havia como chegar lá ainda. No máximo que acontecia eram os grupos que transitavam por essas áreas, mas não se fixavam. Por exemplo, o caso de mercadores mineiros que vinham vender mercadorias em campos e levavam mercadorias daqui para vender. Aí sim, era possível circular, fazer amizade. Quando eu dei aula em Bom Jesus, um dia eu estava falando lá alguma coisa, que uma aluna falou assim, professor, tudo isso aí é puaia. É puaia. Eu falei, eu sabia que era puaia. Eu falei, o que você falou? Puaia. Ela achou que eu ia zangar com ela. Eu falei, não, o que é puaia? Eu perguntei. Não sei, puaia aqui, a gente diz que é tudo aqui papo furado é puaia. Aí eu falei, tem sentido. Tem sentido que puaia é uma erva medicinal cujo nome mais usado é ipecacuanha. Então, custava muito caro essa planta. E os mercadores faziam o quê? Os mascates faziam o quê? Aqui, você sabe onde é que tem puaia por aí? Ah, sei. Olha, se você trouxer, o máximo que você trouxer, eu pago tanto por cada plantinha dessa. Era uma ninharia. Isso não vale nada, eu vou te dar um dinheirinho aí para você fazer isso por mim. O indivíduo não sabe direito o valor daquilo no mercado, então o mercador é que contava puaia. E aí ficou essa história de contar puaia. Falar puaia é sinônimo de conversa fiada. E as pessoas não sabem a origem disso mais, né? Então, no século XIX, eu queria só mostrar agora como o Maximiliano descreve a cidade de Campos, que eu acho que vocês vão achar que não tem nada a ver com Campos atual. Então, vamos lá ver se passa isso. Então, essa descrição que ele fez em 1815 mostra assim, a importância de Campos entre Rio de Janeiro e Salvador. Eu sei que todo mundo aqui sabe ler, mas eu vou ler para poder dar o ritmo, que aí todo mundo vai me acompanhando, porque se eu deixar cada um ler por conta própria, eu não sei qual é a velocidade que cada um lê, chega, não sei se já leu e eu passo adiante, né? Então, vamos lá.
É, sem dúvida, admirável que esse útil, pelo menos o boi como elemento civilizatório, depois a cidade, esse útil animal, pela extraordinária atividade e o cuidado dos europeus, já se encontre na maior parte do globo. No norte, o boi pasta nas frígidas florestas de Bétula, na zona temperada, nos nossos aprazíveis vales relvosos, entre matas sombrias de faias, nos trópicos, sob palmeiras e bananeiras, nas ilhas dos mares do sul, debaixo das melaleuca, metrocideros e casuarina. Indispensável ao homem civilizado, o boi, multiplicando-se por toda parte, engrandece-lhe a riqueza e prosperidade. Então, a questão que eu tenho trabalhado, que é o motivo, assunto de um livro próximo meu, é que a globalização, a europeização do mundo está em coisas muito pequenas. Capim-furachão, né? Quem conhece esse capim aqui acha que é nativo, não tá, ou então nem nota. A gente vai ver que ele foi trazido da Índia. Assim como eu peguei lá uma gravura muito bonita do Linschoten, que é um holandês que trabalhou para o bispo de Goa. Ele coloca lá como plantas típicas da Ásia, ele coloca jaca, está certo. Jambo, está certo. Manga, está certo. Aí ele coloca caju, está errado, porque caju é daqui. Ele coloca abacaxi, está errado, é daqui da América também. Então, está havendo uma mixórdia botânica e zoológica pelo mundo que os europeus começaram a fazer, levar uma espécie para cá, para lá. Carambola, uma carambola é nativo do meu quintal, não é nativo da China. Né? Veio para cá, trazido pelos europeus, veio da China. Então, isso tudo vai estreitando os laços no mundo todo. A gente pensa que certas doenças são muito comuns, são nossas, mas não, a maioria veio de fora. Hoje em dia, a gente não sabe mais, isso tudo está difundido pelo mundo inteiro por esse processo de globalização. Mas vejam bem, a globalização não é uma globalização, assim, uma iniciativa de vários países. A globalização é uma iniciativa europeia em relação ao mundo todo. É uma espécie de domínio sobre o mundo, primeiro um domínio bem explícito, através de colônias. Hoje, um domínio pela economia. Então, aí o Maximiliano tem bastante lucidez para perceber que o boi é um elemento de integração, é um elemento de europeização do mundo. Agora sim, agora a cidade de Campos, que essa aí merece a gente ler. O boi caçado em Ubatuba, no município de Quissamã atualmente, desenho do próprio Maximiliano. O Maximiliano tinha essa característica. Os naturalistas europeus do século XIX aprendiam a desenhar. Não havia máquina de retrato, então tinha que desenhar e tinha que ser bastante detalhista nos desenhos. Mas o Maximiliano não é. Ele não consegue ser um bom desenhista, mas ele consegue ser um desenhista interessante, porque ele tem assim, um estilo mais, assim, vamos dizer, primitivo, naif, como a gente chama hoje em dia, né? E que, chegando na Europa, ele dava esses desenhos, esses esboços que ele fazia para a irmã dele, que era desenhista, e ela, então, passava a limpo, né, para ele poder publicar. Isso está lá no livro que eu comprei, está lá nesse livro, beleza esse desenho. Eu acho que tem um frescor muito mais interessante do que um desenho que buscasse ser fotográfico. Vamos à cidade de Campos, finalmente. Bom, Campos, em 1815, segundo vide Maximiliano, é atualmente a zona mais próspera entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Toda a região é ocupada por fazendas dispersas e plantações. E na margem sul do Rio Paraíba, que é essa margem direita, que corta essa fértil planície, cerca de 8 léguas do mar, fica uma importante vila, que, de certo, merece o nome de cidade. Em 1815, Campos era vila, não era cidade ainda. A vila de São Salvador dos Campos dos Goitacás tem de 4 a 5 mil habitantes. A população de todo o distrito é calculada em 24 mil almas. E de ordinário chamada... ali tem acento? É de ordinário chamada simplesmente Campos.
sendo razoavelmente edificada e possuindo ruas regulares e calçadas na sua maior parte, bem como belos edifícios, alguns dos quais de vários andares. Balcões fechados com rótulos de madeira, a antiga moda portuguesa, são ainda comuns. Próximo do rio há uma praça, onde fica o edifício público em que se reúnem as autoridades municipais, e no qual, além disso, está a prisão. Isso aí era muito comum no século XVIII e XIX, né? A casa de câmara e cadeia. Embaixo, a cadeia, em cima, a câmara. O que motivou o Carlos Drummond de Andrade a escrever um conto sobre isso, de um fugitivo, de um presidiário que foge, vai para a Câmara e fica discutindo com o vereador, no final das contas, não saber quem era quem. Né? Bem apropriado para os dias de hoje. Desculpe, eu estou falando numa Câmara Municipal. Não tem nada a ver, tá? Não tem... Retiro. Mas o conto tem essa intenção mesmo. Quem é aqui que está lá embaixo, quem está aqui em cima? Deixa eu ver. Há na cidade 7 igrejas, 5 boticas e um hospital, com capacidade para cerca de 20 doentes. Hoje seria muito pouco. O lazareto, que era o lugar em que eram tratados aqueles que tinham a doença de São Lázaro, que é a lepra. O lazareto é dirigido por um cirurgião, deixa eu ver, que além do que consta haver no lugar médicos muito mais competentes que em outras partes da costa, onde muitas vezes se procura em vão um profissional digno de confiança. Quer dizer, ele está valorizando Campos, ele inclusive tinha mais capacidade para fazer isso, porque não é campista, não é brasileiro, está dando uma opinião assim bastante abalizada, bastante equilibrada. Além do mais, ele conheceu toda a costa entre Rio e Salvador, então ele podia dizer isso, que entre Salvador e Rio, o lugar mais importante era Campos, não era Vitória. E vamos mais adiante, continuando com essa descrição. A situação da cidade é bastante aprazível. Acompanha em longa extensão a margem do belo Paraíba e oferece lindo panorama, especialmente quando vista da estrada, rio abaixo. A paisagem ribeirinha é sempre animada, uma quantidade de gente, na sua maioria de cor, agita-se continuamente, entregue ao comércio e a outras ocupações. Pratica-se em Campos ativo intercâmbio de diversas mercadorias. A região do Paraíba acima produz, nesse particular, grande quantidade de açúcar. Existem grandes engenhos junto ao pequeno rio Muriaé, que desemboca na margem norte do Paraíba, oposta a São Salvador. Café, algodão e outros produtos agrícolas dão otimamente, aquilo que eu falei da diversificação, até verduras europeias. Isso é muito importante para o europeu, encontrar aqui um pedaço da Europa, né? Já encontrou o boi, agora encontra verdura. E mais ainda o que ele encontra aqui, ele fica sabendo aqui em Campos que Napoleão foi finalmente derrotado na Europa. A notícia chegou para ele, não tinha jornal ainda não. O correio que vinha a cavalo do Rio de Janeiro trazendo notícia. Então ele ficou muito contente com isso, que ele é antinapoleônico, né? Onde é que eu parei? O principal produto, entretanto, é o açúcar e a aguardente dele destilada. Há entre os habitantes gente opulenta, possuidora de vastos engenhos perto do rio, em alguns dos quais se ocupam 150 escravos ou mais. Além da aguardente, produzem-se em cada um desses estabelecimentos, anualmente, 4 a 5 arrobas de açúcar. Nessa região, no Paraíba e no Muriaé, já em 1801 havia 280 engenhos, dos quais 89 grandes e muito lucrativos. Quando a gente pensa, o grande não era grande, acabou. Tá, então, tudo bem. Aí, então, de fato, é essa descrição que ele faz do Rio. Vamos adiante, eu vou pular por conta do tempo, que daqui a pouco as pessoas estão chegando aí. Então, olha, eu queria só dizer o seguinte, que o Maximiliano anotou, na margem do mapa que ele usava, que ele desenhou a cidade de Campos, mas o desenho se perdeu. Eu fiquei com uma raiva muito grande de quem sumiu com esse desenho, né, porque eu queria ver a cidade de Campos em 1815. A gente não tem uma imagem da cidade nessa época, da vila, né? Mas vamos adiante. Depois eu deixo o slide, aí você pega. Bom, aí finalmente a grande transformação, que é século XX. Aí são os planos urbanísticos de Saturnino de Brito,
né, do Coimbra Bueno, em 1944, Saturnino, em 1902, as comissões de saneamento que se empenharam na drenagem das muitas lagoas para aumentar a produção de cana. O DNOS foi a mais importante delas e que veio terminar a sua vida em 1990. A interiorização prossegue cada vez mais com a divisão dos municípios em novos municípios. As transformações em campos são muito grandes em termos de cidade, né? Em termos de economia. Esses movimentos autonomistas que aparecem dentro de Campos ou dentro do estado do Rio de Janeiro, as rodovias, a Petrobras, que chegou aqui no final dos anos 70, o Complexo do Açúcar, que começou na primeira década do século XXI, e a abundância tão grande, decantada no passado, está à beira da escassez. Ou seja, a cana teve assim uma sobrevida, um ar de renovação com o pró-álcool, mas isso acabou logo e hoje em dia a cana praticamente não é mais um sustentáculo forte da economia. Basta dizer que a gente só tem uma usina. Das 33 usinas registradas na década de 30, a gente ficou com uma só, usina grande, né? Então, a gente saiu da abundância e caminha para a escassez, até no plano natural, porque fala-se cada vez mais que a gente sai de uma área úmida, de um tempo úmido, para um tempo semiárido, né? E vamos, para a gente concluir só, o que mais que eu tenho que mostrar? Aqui a obra do DNOS, na margem direita do Rio Paraíba do Sul, na década de 40, entre o Rio Paraíba e o Canal da Flecha. Uma obra de drenagem muito grande, com muito dinheiro despendido. Mais um outro mapa mostrando o DNOS, o que ele fez na década de 70, em que nível estavam as obras de drenagem. O DNOS não abriu canais do zero, ele aproveitou os canais já existentes, naturais, e deu a eles uma linha reta ou linha quebrada, né, que eram canais todos tortuosos, e foi isso que ele fez. Vamos mais adiante, aqui está a Barra do Furado, a Vala do Furado, em que virou. Lá no alto, a Lagoa Feia, aqui o Canal da Flecha, que a gente fala das flechas, mas o nome oficial é da flecha. Mas pode chamar das flechas, que não tem problema não. E aqui o prolongamento do canal mar adentro, com assoreamento na margem do lado de Quissamã e erosão do lado de Campos. Agora parece que a coisa lá está assumindo um outro caminho, mas eu acho que é cedo para avaliar ainda. Mais adiante ainda, o que a gente tem? Aí, hoje em dia, quem faz a gestão das águas não é mais o DNOS, nem os jesuítas, é o Comitê de Bacias. O Açu, que está, quer dizer, é um grande empreendimento que veio se localizar aqui. Eu, da minha parte, tenho assim, restrições de todos os níveis, mas está aí, a gente não sei o que fazer com ela. Erosão costeira, que é resultado dessa instalação. O aquífero Imboré, que está sendo valorizado cada vez mais agora como uma fonte de água saudável, né, ou uma água útil para a agricultura. O patrimônio natural e cultural, isso aí é que é complicado para mim, porque eu pergunto, o que é? O patrimônio nosso, na verdade, está indo embora. Eu tenho andado pelas ruas, nas minhas caminhadas, o que eu noto é o seguinte, as casas, as construções antigas estão aos pedaços. Eu passo por elas, estão sendo alugadas, ou estão sendo vendidas, ou estão sendo demolidas. Campos está se transformando numa grande garagem, né? Então, é estacionamento em tudo que é canto nessas casas antigas. Não que a gente tenha que se contentar só com o que havia no século XVIII, não é isso, mas trata-se de saber como administrar a questão do patrimônio. E eu não sei mais. Antigamente eu achava que eu sabia, mas hoje em dia eu não sei mais como fazer isso. As casas estão caindo aos pedaços. Eu vi uma placa numa casa, falei, será que é aqui o quê? Uma casa bonita? Cheguei lá, estava escrito assim, afaste-se, perigo de desmoronamento. Essa situação do patrimônio. E a questão da identidade, isso é outra questão. Só o último, agora eu prometo que eu vou terminar. Eu vou só sugerir, no último slide agora, por favor, eu vou sugerir que, mais um, eu pensei que fosse o último, mas não é.
Tem mais um ainda, mas não é esse aqui mesmo. Olha, a identidade, eu sugeriria que vocês estudassem, lessem O Homem e o Brejo e O Homem e a Restinga. São 2 livros em que Alberto Ribeiro Lamego procura definir ou encontrar uma identidade tanto para Campos como para São João da Barra. Campos se desenvolveu, São João da Barra não. Então, essa identidade não funciona mais hoje, porque o Porto do Açu mostrou que não é o solo da Restinga que vai garantir o desenvolvimento do município, nem é o barro de Campos que vai garantir isso. Quer dizer, a questão do desenvolvimento está agora em outro plano, que não depende mais da terra, propriamente. E o José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, do qual eu já falei. Então, Alberto Lamego dizia o seguinte: a planície aluvial, a planície barrenta, argilosa, estimula os seus habitantes a se desenvolverem. É uma coisa que vem da geografia possibilista. Quer dizer, o meio estimulando, né? E a Restinga, por outro lado, não estimula nada. Pelo contrário, leva as pessoas à preguiça. Então, a Restinga só vai poder se desenvolver se deixar de ser Restinga. Ele não dizia que é impossível, não, mas deixar de ser Restinga, como assim deixar de ser Restinga? O solo arenoso vai ser substituído pelo solo argiloso, como? Então, ele cria essas coisas. A serra e a planície aluvial ainda tinham possibilidade de desenvolvimento. A Restinga, não. A Restinga levava as pessoas à preguiça. Daí ele fala do Muxuango e do Mocorongo. O Mocorongo é o descendente do negro, né, que está na parte que pode se desenvolver. O Muxuango é o descendente até de europeu, mas que, vivendo na Restinga, acabou se tornando um preguiçoso que vive da pesca, vive do mangue, assim, e os europeus vinham com essa ideia também para cá, né? Veio um europeu que disse: na Bahia todo mundo é preguiçoso, por quê? Fica na rede, né, deitado, de repente passa um caranguejo, pega uma pedra, joga, mata o caranguejo, manda o filho lá pegar o caranguejo para comer. Então, é uma vida muito boa. Por isso que isso não vai adiante. O Brasil não cresce por isso, né? Porque o meio, não é a pessoa que é ruim, o meio não estimula o crescimento. Bom, aqui no último slide, pessoal, eu vou deixar aqui, vocês podem pegar se quiserem, eu acho que pode, né? Só o último, vou dizer o que eu fiz no último slide, que eu falei demais. Podia só mostrar? Aqui estão alguns títulos que eu usei para trazer essas informações para vocês, que eu acho que muitos já conhecem todos eles, né? Coloquei aqui o livro do professor Eugênio, que traz uma contribuição muito interessante, muito rica sobre o século XIX, a primeira metade na região. Então, era isso. Eu acho que eu já passei da conta, eu já vou ser expulso daqui. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor Sofiati, nós que agradecemos a presença mais uma vez, a disponibilidade, né, de estar conosco nesse curso. O senhor esteve no dia da abertura e hoje também, né, nos brindando com tanto conhecimento. Pessoal, pelo avançar da hora, nós não teremos tempo para muitas perguntas, então eu pensei em fazer um bloco de apenas 3 perguntas. Será que a gente consegue? Parabéns de novo, professor Sofiati. Eu queria saber o seguinte: por que o rio Ururaí, sendo um canal natural, é chamado de rio, e os rios também, que você falou, que ligam a Barra do Furado, né, a Lagoa Feia, Barra do Furado, né, eram chamados de rios também. Eram rios por que isso, se não tem nascente? É verdade. Olha só como é que a questão do rio Ururaí. Era todo ele um rio construído pela natureza, né? Até que o DNOS retilinizou, canalizou a parte que vai da BR-101 até a Lagoa Feia. E outros canais mais naturais foram retilinizados, canalizados pela engenharia.
mas as pessoas continuaram dando o nome de rio, que chamavam de rio antigamente. O curioso é verificar que existiam vários canais que saíam, canais naturais, que saíam do rio Paraíba e corriam, não eram afluentes, eram defluentes, saíam do Paraíba para outro rio e não entravam no rio Paraíba. Eles chamavam isso de rio também. A rigor não seria rio, né, mas eles chamavam de rio. Assim como você encontra também vários nomes para um mesmo rio, ou para um mesmo canal. Isso não está errado, isso aí é questão popular, né? A gente ainda tem na Baixada, falando de identidade, a questão do linguajar, da maneira de pronunciar o português, do vocabulário que ainda é usado, mas está tudo desaparecendo. Está tudo desaparecendo em função da televisão, dos meios de comunicação, dos meios eletrônicos, né? Então, isso está desaparecendo.